Vamos iniciar uma aula de estatística, matemática 4, livro 2. São os conhecimentos de estatística e probabilidade. Na aula 6, nós vamos falar de uma medida de tendência central, que é a média. O que seria média? Pode ser a média de um conjunto, pode ser uma média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada. A média de um conjunto, ela representa os resultados satisfatórios daquele conjunto, aquele valor médio do conjunto. Mas nós vamos pegar uma ênfase maior, a média aritmética simples e depois na ponderada. O que é média aritmética simples? Você faz direto, toda vez que você está fazendo contas de média aritmética simples. Por exemplo, quando você quer saber assim, qual que é a média da idade dos alunos da nossa sala? Você quer saber qual é o valor médio. Então, você tem que somar todas as idades e dividir pela quantidade de idades que você somou. Se você quiser saber sua média nas provas, quando você quer lá confirmar quantos por cento que eu estou, qual que é o valor que eu tenho das minhas notas, eu vou ficar em recuperação? Eu não vou ficar em recuperação. Você faz uma média aritmética simples. Por quê? Você soma essas notas e vai olhar qual é o percentual em relação à pontuação que a escola exige. Então, olha, para calcular a média aritmética simples, você soma todos os dados e divide pela quantidade somada. Nesse caso de aritmética simples, os valores, eles têm mesmo importância, não tem super importância um outro valor. Tem uma questão aqui, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que ela fala assim: em uma classe com 20 rapazes e 30 moças, foi realizada uma prova. A média dos rapazes foi 8 e a das moças 7. A média da classe foi. Primeira coisa que eu preciso fazer: se eu tenho a quantidade de rapazes e a média das notas deles, eu vou multiplicar esses dois valores, porque eu vou saber a soma das notas dos rapazes. O mesmo eu vou fazer com as notas das moças. Nós já resolvemos essa questão em aula. Está aqui, ó. 20 rapazes, 30 moças, eu tenho um total de 50 pessoas. As notas dos rapazes, que foi, a média das notas dos rapazes foi 8, eu tenho 20 rapazes, então eu tenho 160 de nota, soma das notas dos rapazes. A soma das notas das moças, eu tenho 30 moças com uma média de 7. 30 vezes 7, 210. Então, se eu somar esses dois valores, eu vou obter 370. Como na questão quer que eu falo qual que é a média total, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar as notas dos rapazes, somar com as notas das moças e dividir pelo total de pessoas. Qual o total de pessoas? Lá no início nós já colocamos 50 pessoas. Então, a média desse grupo aí vai ser 370 dividido por 50, 7,4. Espero que vocês tenham entendido. Vamos falar agora de média aritmética ponderada. O que é ponderado? Se eu vou ponderar, eu vou pontuar alguma coisa em relação a outra. Ou eu vou supervalorizar uma coisa em relação a outra. Isso daqui faz sentido quando a gente fala que você vai fazer uma prova de vestibular, uma prova externa, um concurso, que determinado conteúdo, ele é mais avaliado que o outro, ele tem peso maior que o outro. Esses pesos são a importância que é atribuída a algum valor. Essa importância, que são os pesos, a gente deve levar em consideração, porque eu vou pegar o dado que eu tenho da minha pesquisa ou o dado de uma prova e vou multiplicar esse dado pelo peso, pela aquela importância que aquela nota tem naquela distribuição de frequências. A média ponderada, eu representei aí x1, x2, x3, xn como os dados, os valores. E K1, K2, K3, Kn, pelo peso que é atribuído a essa nota, a esse valor. Quando você faz média ponderada, quando você vai dividir pela soma dos pesos. Então, aqui embaixo, isso daqui que eu estou destacando, ó, é exatamente a soma de todos os pesos. Se é a soma de todos os pesos, em cada cálculo eu posso ter um valor diferente. Por quê?
cada cálculo eu posso ter pesos diferentes para os meus dados. Separei também uma questão para a gente aplicar esse conceito de média ponderada. No concurso para o Tribunal de Alçada, os candidatos fizeram provas de português, conhecimentos gerais e direito, respectivamente com pesos 2, 4 e 6. O que isso significa? Significa que a prova de português tem peso 2, de conhecimentos gerais peso 4 e de direito peso 6. Nesse caso, a prova de direito ela é supervalorizada em relação às outras. Aí está falando assim: sabendo-se que cada prova teve o valor de 100 pontos, o candidato que obteve 68 em português, 80 em conhecimentos gerais e 50 em direito, teve qual média? Aí nós precisamos calcular a média dele, levando em consideração que esses pesos, eles deverão ser multiplicados pela nota obtida na prova. Então, eu tenho que o peso é 2 para português e a nota foi 68. Então, eu vou precisar fazer 2 vezes 68. Em conhecimentos gerais, a nota foi 80 e o peso é 4. Então, 4 vezes 80. E em direito, a nota foi 50, mas o peso de direito, o peso é 6. Então, 50 vezes 6, 300. Somando esses três valores, nós vamos obter 756. O que você tem que levar em consideração? Como que eu defino que número que fica aqui embaixo, que no caso foi 12? Eu vou somar todos os pesos. 2 mais 4 mais 6, 12. Então, 756 dividido por 12 dá 63. Eu tenho que a média, que é o que está perguntando, olha, a média da prova foi igual a 63. Espero que seja sido tranquilo para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.